Olá, turma. Eu sou a Luísa e essa é a aula da correção de exercícios sobre o sistema respiratório. Eu montei essa lista com questões de vestibulares famosos e grandes nacionais, como PUC, FUVEST, Unicamp e algumas universidades federais, tipo a UFRJ, Mackenzie. E eu pus isso porque eu queria uma diversidade de bancas grandes. Mas aí você me pergunta, o que são bancas? Bancas são a organização que vai montar o banco de questões de um vestibular. Cada vestibular tem uma banca e a banca do INEP, ela é conhecida por não ser uma banca direta, que nem a banca da FUVEST, por exemplo. A FUVEST que só perguntou uma estrutura, tipo, que você precisava saber, se você não soubesse, errava a questão. A banca do Enem costuma cobrar questões muito contextualizadas para poder avaliar mais de uma habilidade do aluno. Então, poder avaliar se o aluno sabe interpretar, analisar, olhar gráfico, olhar desenho, comparar conceitos, fazer uma inversão dos conceitos, por causas, por consequências. A banca do Enem, ela tenta sempre avaliar mais de uma habilidade numa questão. Ela nunca vai te perguntar o que é isso, o que é aquilo. Mas eu pus questões aqui para vocês fazerem questões de vários estilos e verem os macetes para cada estilo, né? Essa lista ela é feita de exercícios que contemplam todos os aspectos da matéria que eu cobrei, que eu dei, né, nos slides, e eu acho que ela não impede vocês de fazerem exercícios por fora. Inclusive, eu vou deixar alguns sites bons para vocês fazerem exercícios nos fóruns. E quando eu souber de algum simuladão também, eu vou tentar avisar no fórum. É isso. E durante a aula, eu devo dar alguns macetinhos para vocês conseguirem fazer as questões mais rápido, já que o Enem é uma prova longa, mas ao mesmo tempo eu acho o tempo bem justo para você fazer cada questão, assim, demorar mais em umas, fazer as outras bater no olho. Então, eu vou tentar ensinar o máximo possível a vocês acelerarem esse processo, sem deixar de fazer as questões com segurança. Então, vamos começar aqui da questão 1. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por conseguinte, a pressão intrapulmonar. Então, aqui, esse por conseguinte significa que ele está te pedindo uma consequência do aumento do volume torácico. Então, vou grifar isso aqui, porque essa é uma informação essencial para eu resolver meu exercício. É importante vocês sempre fazerem isso no Enem. Vocês vão ver que eu vou usar cores aqui para ficar bem didático, mas o ideal é que vocês usem a caneta, né? Já que vocês vão levar a sua caneta, o ideal é que vocês façam o exercício sempre grifando os conceitos base e riscando as alternativas inviáveis para eliminar o campo de escolha e o campo de análise das questões e te economizar tempo, né? Se você for revisar, por exemplo, precisar voltar na questão, você não precisa ler ela toda. Você lê o conceito fundamental e você fica pontuando entre duas alternativas ali que você tem dúvida, mas você não precisa contemplar 5. Então, vamos lá. Estou te pedindo uma consequência do aumento do volume da caixa torácica. Se o volume da caixa torácica aumenta, quer dizer que a área superficial do pulmão aumenta. Se a área superficial do pulmão aumenta e a quantidade de ar permanece constante por 1 segundo, que seja, né, que é o segundo ali que o volume está aumentando, quer dizer que a pressão está diminuindo. Por quê? Porque eu tenho uma mesma quantidade de ar que tem ao seu dispor agora um volume maior. Se a pressão intrapulmonar diminui, quer dizer que eu já posso eliminar mais de 60%. Eu já posso eliminar 3 alternativas aqui. E essa eliminação, né, que na prova você faria fazendo um risco em cima do aumento, né, para já descartar essas 3 opções, te economiza um tempo danado quando você for bater o olho na questão de novo. Aí aqui, você fica olhando só para essas duas, as duas que tem diminui como alternativa. Se a pressão pulmonar diminui, eu quero saber agora se isso facilita ou dificulta a entrada de ar. Bom, se a pressão
intrapulmonar diminui, quer dizer que a pressão atmosférica está maior. Como essa entrada ou saída de ar, ela funciona com base no equilíbrio de pressão, ou seja, em equilibrar a pressão de fora com a de dentro, eu tenho que analisar um conceito que é quase como osmose. A tendência é equilibrar as concentrações. Então, o que tem muito vai ceder porque tem pouco. Então, se a pressão atmosférica está maior, a tendência é que ela forneça gás para os pulmões para que se iguale a pressão. Então, aqui, o que acontece é uma facilitação da entrada de ar. Letra A. Vou pôr aqui de verde para ficar bem didático. E aqui, esse aqui eu vou pôr de vermelho na parte de dificulta. Você riscando essas questões, você vê quando você retomar a questão para revisar, talvez, que você respondeu essa questão com muita certeza. Ó, você conseguiu descartar todas as alternativas, então você não precisa revisar ela. Vamos sempre fazer umas marcações, né? Por exemplo, essa aqui, ó. No homem, o controle dos movimentos respiratórios é exercido por... Bom, essa questão é uma questão de decoreba. Você precisa saber o que exerce. Se você não souber, você não consegue responder. Aqui, eu vou fingir que eu não sei que a resposta certa. Então, eu vou eliminar as questões que parecem mais absurdas para mim. Eu acho que não é o cérebro, porque o cérebro é um campo muito amplo, muito grande, e eu teria decorado se fosse cérebro, talvez. E eu tô pondo uma hipótese, tá, gente? E eu acho que não foi a medula, porque eu sei que medula conduz impulsos nervosos. Aí eu fiquei em dúvida entre essas três. Ó, não sei fazer essa questão, então vou marcar aqui, ó. Vou marcar essa questão, tá? Vou fazer um grifo nela, um asterisco, grifar ela e vou passar para a próxima. Durante uma atividade física intensa, a frequência respiratória do homem aumenta bastante. Sabendo que o bulbo raquidiano há um centro respiratório... Uai, peraí. Bulbo raquidiano, centro respiratório, que tá dando a resposta à questão anterior. Uai. Então, vamos voltar aqui e marcar, uai, bulbo. Por que eu fiz essa comparação? É óbvio que o meu desejo, o desejo de todo mundo do Solidário, é que vocês vão pro vestibular sabendo todas as respostas, que vocês sejam iluminados para conseguir responder a prova de cabo a rabo, sabendo tudo. Mas caso você não saiba, não precisa desesperar. Marca a questão e faça o resto da prova. Às vezes você você lembra enquanto está em outra questão. Às vezes você tem uma eliminação, que nem eu tive aqui no enunciado, que já deu a resposta, aí você volta lá e marca. Não precisa desesperar. Às vezes, a resposta vem e tudo mais. Você só precisa sinalizar a questão bem para você encontrar depois e eliminar o que parece loucura para você, ó. Mesmo que eu não encontrasse a resposta bulbo em outro enunciado, eu teria 3 alternativas para chutar entre, entendeu? Então, aqui eu teria cerebelo, bulbo e hipófise. Então, a minha chance aumenta consideravelmente. Porque, pensa, se eu considerasse a 5, eu teria 20% de chance de acertar bulbo, né? Que é uma chance em 5. Agora, eliminando 2, é 1 em 3. Então, eu tenho 33% de chance de acertar a questão. Ou seja, minha chance aumentou 13%. Então, é muito importante que vocês façam a eliminação e marquem a questão, que aí vocês fazem ela depois de cabeça limpa, alguma coisa assim. Mas essa aqui eu pus de propósito, porque é uma questão ou sabe ou não sabe, e mostrar para vocês os caminhos para você resolver ela. 3. Durante uma atividade física intensa, a frequência respiratória do homem aumenta bastante. Sabendo que no bulbo raquidiano há um centro respiratório que recebe e processa informações sobre os parâmetros respiratórios e que a atividade física aumenta a liberação do gás carbônico pelas células musculares, tornando o pH plasmático mais ácido, podemos concluir que, bom, essa questão aqui quase não tem ponto final e tem muitas informações. Essa aqui do bulbo raquidiano, apesar dela ter me ajudado na outra questão, ela só está contextualizando, aqui está falando onde que é controlado a respiração. Não preciso saber para resolver a questão necessariamente. Mas aqui tem uma informação importante, ó. A atividade física aumenta a liberação de gás carbônico pelos músculos,
porque afinal de contas está ocorrendo ali uma respiração celular muito intensa, né, para manter a contração e tudo mais, e torna o pH mais ácido. Isso é importante de eu saber. Então eu vou grifar aqui, ó. Aí, tá fazendo para você fazer uma conclusão. Então, antes de fazer essa conclusão, bate o olho nas alternativas. Ó, aqui tá tentando relacionar pH, gás carbônico e centro respiratório. Ela já fez uma associação aqui no enunciado. Então, vou fazer uma associação antes para tentar encontrar ela aqui no meio das alternativas. Aqui está falando atividade física. Numa atividade física, a gente realmente produz muito gás carbônico. E na atividade física, a gente precisa eliminar esse excesso de gás carbônico para continuar tendo um suplemento de oxigênio nas células. Se eu tenho uma atividade física intensa, eu tenho uma liberação de gás carbônico e eu preciso eliminar ele rápido, eu preciso estar excitando meu centro respiratório para estar sempre respirando e inspirando com uma frequência maior. Então, se eu tenho uma alta de gás carbônico, eu tenho uma excitação do centro respiratório. E aqui, relacionando com o pH, ele faz a relação aqui embaixo e fala que se eu tenho uma alta liberação de gás carbônico, eu tenho um pH ácido. Então, o que eu preciso para responder é alta concentração de gás carbônico, um pH ácido e um centro respiratório excitado. Ou uma baixa concentração de gás carbônico, um pH básico e um centro respiratório inibido. Bom, aqui você precisava saber uma coisa a mais, que é que pHs maiores que 7 são básicos e pHs menores que 7 são ácidos. Isso é um conceito químico, mas que é muito necessário na biologia, né? Então, aqui tendo essa visão, eu vou para a questão, ó. Alta concentração de gás carbônico e pH maior que 7 excitam o centro respiratório. Alta concentração excita o centro respiratório, mas pH maior que 7 é um pH básico. Então, quer dizer que isso aqui está conceitualmente errado. Vou marcar de vermelho. Baixa concentração de gás carbônico e pH menor que 7 inibem o centro respiratório. Realmente, uma baixa concentração de gás carbônico inibe o centro respiratório, só que um pH menor que 7 é um pH ácido. E aqui em cima ele me falou que um pH ácido é resultado de uma alta liberação de gás carbônico e logo de uma alta excitação do centro respiratório. Então aqui está conceitualmente errado, porque está falando que um pH ácido inibe o centro respiratório, e isso é errado. Letra C. Alta concentração de gás carbônico, pH menor que 7, excitam o centro respiratório. Essa alternativa está certíssima. Aqui eu tenho tudo que eu queria. Uma alta emissão de gás carbônico, um pH básico e um centro respiratório excitado. Então, eu vou marcá-la de verde e só dar uma conferida nas outras para não ir com peso na consciência. Ó. Letra D. Baixa concentração de gás carbônico e pH maior que 7 excitam o centro respiratório. Ó, se eu tenho uma baixa concentração de gás carbônico, o meu centro respiratório ele tem que estar inibido. Porque, apesar de que gás carbônico precisa ser eliminado, eu preciso também que não seja eliminado com muita frequência. Então, quando eu tenho uma baixa de gás carbônico, eu tenho que deixar as minhas inspirações mais leves para não ter uma hiperventilação, ou seja, o meu sangue ficar muito oxigenado. E aqui está falando também que um pH maior que 7 excita o centro respiratório, que é conceitualmente errado. Um pH maior que 7, ele inibe, né? Um pH básico. Letra E. Baixa concentração de gás carbônico e pH acima de 8 excitam o centro respiratório. Aqui você pode ver que é a mesma da D, só que ao invés de pH acima de 7, ele botou de 8 para dar uma confundida. Mas está errado do mesmo jeito, pelos mesmos motivos que eu falei na D. Então, é a C mesmo, você pode ir para outra sem peso na consciência. Vamos para a 4. Não é comum que o Enem cobre essas questões de itens também, mas é comum que vocês tenham que lidar com muitas informações, então botei elas, ó. Que aqui várias informações, algumas se contradizem,
E o que seria nas alternativas, né? No Enem, os outros vestibulares eles fazem através desse 1, 2 para aumentar a gama de alternativas e tudo mais. Ó, a respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente. Nela, o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma. Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem. 1. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce, aumentando o volume da caixa torácica. Tá certíssimo. Estudar sistema respiratório é bom justamente por causa disso. Na dúvida, você respira, inspira e vê o que acontece, ó. Inspirei, eu vi meu pulmão dilatando, eu vi meu peito subindo, quer dizer que o volume da caixa torácica também aumenta. Então, aqui eu já marco. Quando a pressão interna da caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico, o ar entra. Isso aqui dá certo, ó. Pressão diminui, menor que a pressão atmosférica, o ar entra nos pulmões. A mesma coisa que eu falei daquele equilíbrio de pressões, né? O que está em maior concentração vai para o de menor concentração. Então, esse aqui está certo. Durante a expiração, ou seja, saída de ar, o volume torácico aumenta e a pressão interna torna-se menor que a pressão atmosférica. Isso aqui está errado, porque durante a inspiração, a gente tem um relaxamento do diafragma e um relaxamento dos músculos intercostais. Então, quer dizer que eu tenho minhas costelas abaixando, meu diafragma subindo e o meu pulmão ele fica comprimido. Então, essa parte da questão está errada. Então, essa alternativa aqui está errada. E, durante a expiração, não tem como o volume aumentar e ocorrer uma expiração, né? Se o volume aumenta, ocorre uma expiração. Alternativa 4. Quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para os pulmões. Bom, aqui, se eu tenho um relaxamento do diafragma, ele realmente vai subir e o volume torácico ele vai reduzir, empurrando o ar usado para fora. É isso mesmo, se o volume torácico reduz, a pressão interna aumenta, empurrando o ar para fora. Isso aqui está certo. Então, se essa aqui está certa, a única errada é realmente a 3. Então, quer dizer que a gente tem 1, 2 e 4 certas. Então, a gente tem a letra B. Não, pera, 1, 2, 4. Então, a gente tem a letra D de dentro. Questão 5. No incêndio, é comum o indivíduo morrer antes por asfixia do que por queimaduras. Tal situação ocorre por quê? Bom, aqui você tinha que ter um conhecimento prévio que durante os incêndios, a queima de vários compostos, seja plástico, seja madeira, gera uma alta taxa de monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma substância que ela tem uma afinidade 200 vezes maior com a hemácia do que o oxigênio. Então, quer dizer que quando a gente aspira monóxido de carbono, a hemácia dá preferência para ele na hora do transporte. Então, o oxigênio acaba não chegando nos nossos tecidos, fazendo com que as nossas células não consigam fazer a respiração celular e assim a gente morra por asfixia. Esse é o quadro médico da asfixia, por monóxido de carbono, né? Aqui está perguntando por que as pessoas morrem por asfixia. Então, aqui a fumaça destrói os leucócitos, está errado. As plaquetas são destruídas pela presença do monóxido, está errado. O monóxido ele só atua nas hemácias, então bata o olho em plaqueta já pode descartar. Hemoglobina combina-se com monóxido, formando um composto estável, tornando-a irrecuperável. Já realmente irrecuperável para o oxigênio. Então, essa aqui é a alternativa certa. Tem alguns vestibulares que fazem as alternativas mais curtinhas. Alguns de São Paulo, por exemplo, tem só 4 alternativas, porque eles acreditam que isso reduz o tempo de prova e que das 5 tem sempre uma muito absurda e eles não querem ver gente marcando a alternativa absurda. É só justificar, não é nem são 5 mesmo, e é com 5 que vocês têm que aprender a
trabalhar. Aqui, ó. A sequência correta das estruturas do sistema respiratório é... Essa questão dá para fazer rapidinho com maldade. Você logicamente faria seguindo o percurso do sistema respiratório, né, das vias respiratórias, só que eu acho essa alternativa arriscada porque você pode se confundir aqui no meio. Por exemplo, eu acho que laringe e faringe tem um nome muito parecido. Então, caso você se confunda, fica no erro você marcar, tipo, procurar a alternativa certa, se você não tiver muito claro e fresco esses conceitos na sua cabeça. Então, o que eu fazia, quando eu era vestibulanda, é eliminação nessas questões que são mais conceituais, assim, meio decoreba e tal. Primeira coisa, você sabe que a primeira via respiratória são as fossas nasais. O ar, sim, pode entrar pela boca, eu posso respirar pela boca quando eu estou com o nariz entupido, por exemplo, mas oficialmente a gente considera as fossas nasais porque a gente respira pelo nariz e a boca faz parte do sistema digestório. Então, aqui você já pode eliminar a boca, já pode eliminar a boca de 3 alternativas, ficando só com 2, ó. Eliminar a boca daqui, daqui e daqui. Aí, normalmente, você prosseguiria para os demais itens, né? Você ia considerar aqui, ia seguir o percurso do sistema respiratório. Ia falar laringe, faringe, faringe, laringe, faringe, laringe. E aí, aqui tem traqueia e pulmão. Só que você pode fazer a questão mais rápida ainda. Você não sabe, tipo assim, você tem muito claro na sua cabeça que o fim da via tem que ser no pulmão, ou nos alvéolos, né? Então, você vai olhar a última questão de todas, né? A última palavra de todas, que é o fim da via respiratória. Então, você vai procurar por pulmão. Pulmão só tem uma alternativa, que é a alternativa B. Se pulmão só está na alternativa B, quer dizer que a D, que era a outra que você estava indo, está errada. Olha, a D é tão absurda que ela tem coração. O coração, apesar de ele bombear sangue através das artérias pulmonares e fazer com que a hematose seja possível, ele não faz parte do sistema respiratório, e muito menos é uma via respiratória. O pulmão, o coração, ele não faz parte. Então aqui está completamente absurdo. Botando pulmão, coração, é muito absurdo. Então a gente sobra aqui pulmão e a gente marca a letra B. Isso é importante porque você vê que eu faço questão num minuto, né? Normalmente o concorrente vai ficar lá, boca, faringe, pulmão, coração, boca, fossa nasal, pulmão, brônquios, faringe, traqueia. Não, você já vai vapt-vupt. Pega 2 conceitos que você é seguro e tenta fazer a questão. Se você não conseguir fechar a questão, você vai ficar em dúvida entre 2 alternativas no máximo. Questão 7. Recentemente, o autor Paulo Altran faleceu em São Paulo, vítima de complicações decorrentes do câncer de pulmão, provavelmente em função dele ser um fumante inveterado, ou seja, um fumante crônico. Ele próprio queria que fosse divulgado esse fato para alertar que o cigarro pode provocar câncer. Considerando que o pulmão faz parte do sistema respiratório, assinale a alternativa correta. Essa questão é a típica questão do Enem. Aqui ele falou do tal do Paulo, cheio de firula, falou que o cara é um fumante, contou a vida do fumante, falou que ele morreu. Aqui você vê que você não pode retirar muitas informações do enunciado. O enunciado é só uma contextualização, porque o vamos ver vai ser mesmo nas alternativas. Você vai ter que achar a correta com base no que você sabe e tudo mais. Aqui não dá para extrair nada. Ele falou que cigarro provoca câncer e que pulmão faz parte do sistema respiratório, conceitos que a gente já sabe, né? Conhecimento geral. Aí você vai analisar as questões. Vamos para a primeira. Hematose é um processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões. O dióxido de carbono passa para dentro do corpo e o oxigênio vai para fora, para ser liberado. Bom, essa questão está errada. Por quê? A hematose sanguínea realmente é um processo de troca gasosa. Realmente ocorre no pulmão. Só que falar que o dióxido de carbono entra e o oxigênio sai é completa loucura. Afinal, a hematose sanguínea ela acontece para promover o suprimento gasoso contínuo para a respiração celular. A respiração celular demanda oxigênio
e expulsa CO2. Então, quer dizer que o corpo precisa eliminar o CO2 e trazer para o corpo o oxigênio. Então, aqui ele inverteu, mas é um conceito errado. Então, eu vou eliminar essa parte da questão. A fumaça do cigarro não provoca alteração nas vias aéreas, como traqueia, por exemplo. Bom, isso você precisa de conhecimentos gerais sobre o cigarro, né, e seus danos. Bom, o cigarro é basicamente tabaco junto com algumas toxinas que a pessoa acende e aspira a fumaça provocada, a fumaça resultante da queima do tabaco. Essa fumaça, ela realmente carrega algumas toxinas pelas vias aéreas e também carrega fuligem. Além dessa fumaça chegar muito quente até o pulmão, chegar quente ao pulmão. Então, o cigarro provoca sim alterações nas vias aéreas, seja pela fuligem ou seja pelas toxinas. Então, falar que o cigarro é inofensivo é um absurdo. E, só aproveitando para dar uma revisão, as células claras que ficam nos bronquíolos, elas são justamente um dos principais alvos das toxinas que tem no cigarro, porque as células claras elas tentam absorver um pouco das toxinas e acaba que algumas toxinas são prejudiciais para ela, então o cigarro acaba causando a longo prazo a morte de algumas células claras. Bom, vamos para C. As vias aéreas respiratórias são formadas por nossas fossas nasais, faringe, traqueia e pulmões. Bom, aqui realmente ele não errou em botar nenhuma via aérea. Ele não botou coração, por exemplo, que não faz parte do sistema respiratório. Mas essa via aérea aqui está realmente incompleta. Está faltando a laringe, que fica entre a faringe e a traqueia. Está faltando os brônquios, que ficam entre a traqueia e o pulmão. Então, a gente não pode classificar essa questão como correta porque está incompleto. D. Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas revestidas por capilares sanguíneos que são responsáveis pelas trocas gasosas. Bom, aqui parece certo. Os alvéolos, eles são aquelas bolsinhas, como é que fala, gente? Bolsinhas esféricas que realmente são muito vascularizadas porque os gases precisam migrar do sangue para o alvéolo e do alvéolo para o sangue. E realmente elas são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, essa questão não tem nenhum erro conceitual, eu já posso marcar ela aqui com tranquilidade, mas eu não vou deixar de olhar ela. A respiração celular é a entrada do oxigênio no corpo e a saída do gás carbônico. Bom, respiração é realmente entrada e saída de gases, mas respiração celular, que é um conceito que eles adoram pôr para confundir a gente, é a reação metabólica da queima da glicose. Então, eu não posso associar isso à inspiração e expiração, porque respiração pulmonar e respiração celular é um processo muito diferente. Então, essa questão está errada e ela é uma pegadinha para te confundir. Tem que ficar muito atento. Às vezes a gente está cansado, mas a gente tem que ler com muita clareza as questões, né? Se a gente não lê esse celular aqui, realmente a gente marca a questão. FUVEST. Analise as 3 afirmações sobre o controle da respiração em humanos. Primeira, impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a inspiração. Inspiração é realmente um movimento ativo. É a contração desses músculos para promover esse processo. Então, aqui está tudo certo. Contração, contração e inspiração. E realmente são impulsos nervosos vindos do nosso bulbo raquidiano. Então, essa aqui está toda certa. 2. A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia no ritmo respiratório. A gente já conversou sobre isso na aula e demos uma palhinha aqui agora nas questões anteriores. A concentração do dióxido de carbono faz com que o pH do sangue fique ácido ou básico e isso excita ou inibe o nosso centro respiratório, ou seja, muda o nosso ritmo respiratório com base na nossa demanda gasosa. A gente precisa de mais ou menos oxigênio no sangue. Então, aqui, essa alternativa aqui tá certíssima,
porque influencia sim a concentração de dióxido. 3. O ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas na maior parte do tempo tem controle involuntário. Quando eu expliquei lá no slide, eu falei que o nosso controle respiratório é um processo semi-involuntário. Por que ele é semi-involuntário? Porque, por exemplo, quando a gente está aprendendo a nadar, a gente pode escolher os momentos que a gente pode respirar para que a gente consiga respirar só ar, não respirar água, por exemplo, tentar respirar embaixo d'água e entrar água no nosso nariz. Então, quando a gente está pensando ativamente sobre isso, a gente consegue controlar a nossa respiração. Mas, por exemplo, no clube, se eu quiser fazer uma competição com os meus primos de quem fica mais tempo embaixo d'água, eu vou aprender a minha respiração. Mas vai chegar um tempo que a concentração de dióxido de carbono vai estar tão saturada no meu sangue que o meu bulbo vai falar: chega, você não consegue mais. Você não consegue mais ficar sem respirar. Então você vai, levanta e respira o tanto de ar e fica lá super ofegante, porque o seu corpo quer pôr o oxigênio que você ficou lá segurando, né? O oxigênio que ficou muito tempo sem entrar nas células. Agora, se você tiver impossibilidade de respirar mesmo, por exemplo, se você tiver com o fluxo de oxigênio cortado por algum motivo, realmente seu bulbo vai estimular você a respirar, mas você não vai conseguir, aí você vai morrer por asfixia. Então, essa aqui tá certa. Marcar aqui. Então, se as 3 estão certas, a resposta é a letra E. Questão 9. Para responder a questão, considere as figuras abaixo, bem como seus conhecimentos a respeito dos músculos e dos processos envolvidos na ventilação pulmonar basal, que ocorre em estado de repouso. Então, aqui ele não está falando de nenhuma situação atípica e de nenhuma segurar a respiração nem nada. Ele está falando repouso, enquanto está de boas respirando. Letra A. Está perguntando o que é correto, né? Letra A. A figura 1, a gente pode observar o relaxamento do diafragma, enquanto na 2 apresenta a contração. Isso é errado. Porque a gente sabe que quando o diafragma ele desce, ele está sendo contraído. E quando ele sobe, ele está sendo relaxado. E aqui ele faz a inversão desses conceitos. Está errado. Marcar de vermelho. Os movimentos do diafragma e das costelas na figura 2 geram uma pressão intratorácica inferior à atmosférica, favorecendo a expansão pulmonar e a entrada de ar nesses órgãos. Então, está falando da figura 2 e está falando que na figura 2 há uma entrada de ar nesse órgão. Mas, se está rolando uma contração, aqui você vê que está rolando um relaxamento do diafragma, né? E um relaxamento dos músculos, fazendo com que o volume da caixa torácica diminua. Então, aqui, se diminui, a pressão com relação à atmosférica é maior, que falou que é inferior. Então, só por aqui está errado. Mas vou analisar o resto da questão para ensinar para vocês. Se a pressão é superior, a tendência é que o ar saia e que o pulmão se contraia, e não o contrário. Então, aqui, tá tudo errado. Se a pressão intratorácica fosse maior, favoreceria a contração pulmonar e a saída de ar do órgão. Então, a questão aqui está errada de cabo a rabo. Vou pôr de vermelho aqui. C. O diafragma é considerado o principal músculo ventilatório, porque se acopla diretamente ao pulmão, expandindo-o durante a sua contração. Essa questão aqui está falando do diafragma e tudo mais. Fala que quando o diafragma contrai, ele expande o pulmão. Realmente, se o diafragma contrai, ou seja, ele vai descer, a gente vai ter um aumento do volume da caixa torácica, daí o pulmão vai expandir e
Aqui ele só fala isso, né? Bom, essa questão aqui parece certa, então eu vou marcá-la de verde e vou passar para outra. Que tá tudo certinho, ó. Diafragma é um dos principais músculos ventilatórios. Ele se acopla diretamente ao pulmão e quando contrai, expande. Letra D. A elevação das costelas e o abaixamento do diafragma, apresentados na figura 1, são representativos de alteração da caixa torácica durante a inspiração. Ó, realmente na figura 1 tá rolando um, uma subida. Não, ó, para começar tá errado. Na figura 1, tá rolando uma subida das costelas e um abaixamento do diafragma. Ok. Mas aqui tá falando que isso é durante a inspiração, e é errado, né? Durante a expiração, quando a gente expira, realmente nossas costelas sobem, o diafragma desce e entra ar. Então aqui o errado é a inspiração. Ops. Gente, acabei de notar que eu cometi um erro conceitual muito grande aqui e eu percebi porque a D tá certa, na verdade eu vou explicar porquê, mas eu cometi um erro conceitual na C. Ó, é o seguinte, marcar aqui de preto de novo. O diafragma realmente ele expande o pulmão durante a contração, só que ele não se acopla diretamente no pulmão. O diafragma é um músculo à parte, ele não é grudado no pulmão, não puxa o pulmão para baixo nem nada disso. O que o diafragma faz é que quando ele abaixa, o pulmão ele sobe. Ele não é acoplado diretamente no pulmão, ele é acoplado nas paredes do nosso tórax e aí, através dos estímulos bulbo, ele desce. Perdão, eu errei, esse é um erro conceitual e nós todos estamos propensos a erro, inclusive na resolução de questões. Perdoa. Letra D. A elevação das costelas e abaixamento do diafragma, apresentados na figura 1, são representativos da alteração da caixa torácica durante a expiração. Essa aqui está conceitualmente certíssima. Eu olhei o gabarito errado, perdão, e eu expliquei errado para vocês na emoção do momento, mas essa aqui está certa, realmente. Inspiração no ato das nossas costelas subirem, diafragma descer, e aí o ar entra, né? São alterações na caixa torácica durante a inspiração. Perdão pelo erro e corrigir aqui. Letra E. Os processos representados na figura 1 dizem respeito à fase passiva da ventilação, enquanto a 2 representa a fase ativa da ventilação. Uai, o que ele quer dizer com ativa e passiva? Bom, em tecido muscular, a gente aprende que quando a gente contrai o músculo, a gente gasta ATP para poder empurrar cálcio para dentro das nossas células e poder causar contração do músculo. Então, isso é o ativo, a gente gasta energia para contrair algum músculo. E é exatamente o que acontece na contração do diafragma. Então, se a contração do diafragma é um processo ativo, eu posso falar que na figura 1 está ocorrendo um processo ativo e não passivo. Então, essa questão aqui está errada por causa disso. Ele inverteu os ativos e os passivos. Peço desculpa de novo por ter errado aqui a C e a D, eu me confundi. E você vê que são informações muito sutis que às vezes fazem a gente errar a questão. Perdão mesmo. Vamos agora à questão 10. Ó, pus aqui uma... Pus aqui uma questão bem longa, porque o Enem tem 10. Você tem que tentar extrair ao máximo o que ele está pedindo para reduzir esse texto e identificar os pontos-chave dele. Questão 10. Na Copa da Libertadores da América, em 2012, o Santos perdeu de 2-1 para Bolívar, da Bolívia, em La Paz. Bom, primeiro conceito que a gente tem que entender. La Paz é uma cidade muito alta. Provavelmente ele vai falar aqui, mas quando se trata de Bolívia, Chile e tal, nessas questões assim de biologia, que vai te falar sobre o sistema respiratório, você tem que entender que esses são pontos altos, que ele provavelmente vai te perguntar de diferença de pressão. Aqui, ó, o fraco desempenho do time santista em campo foi atribuído à elevada altitude da cidade, onde os jogadores desembarcaram às vésperas do jogo. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o time do Santos não se preparou para o jogo
em La Paz. Ele se preparou aqui no Brasil e depois ele foi para lá. Ele foi um dia antes do jogo, então os jogadores não tiveram tempo nem de fazer a aclimatação, entendeu? Então o que ele quer dizer é o seguinte, eles foram lá e eles jogaram com o metabolismo acostumado à pressão aqui do Brasil. 2 semanas depois, jogando em Santos, em São Paulo, o time ganhou de 8-0 do Bolívar. Então, o que quer dizer? Ele quis dizer aqui que o fraco desempenho não teve a ver com nenhuma técnica de futebol nem nada. Foi realmente devido à altitude e ao corpo dos jogadores, né? O que está falando aqui, quando eles jogaram numa pressão mais baixa, o Santos ganhou. E considerando a pressão atmosférica, a mecânica e a fisiologia da respiração e ainda o desempenho físico dos jogadores do Santos nesses 2 jogos, é correto afirmar que em Santos a pressão atmosférica é. Bom, só com conhecimento geográfico você já sabe responder essa questão. Aqui está falando que La Paz fica a uma elevada altitude e São Paulo, né? São Paulo fica a uma baixa altitude, a gente fica quase ao nível do mar. Então, a pressão em La Paz é muito maior ou muito menor que a pressão em São Paulo. Então, aqui eu procuro onde está maior. Pressão em São Paulo, pressão em Santos é maior que em La Paz. Então, eu já vou eliminar as que estão com menor. Não preciso nem ler um enunciado dela, já vou eliminar de cara. Menor, menor e o resto é maior. Aí vai perguntar, ele vai responder no que isso implicou. Aqui podemos afirmar que em Santos a pressão atmosférica é maior que em La Paz, o que implica em um maior esforço dos músculos intercostais e do diafragma para fazer chegarem aos pulmões a quantidade necessária de O2. Em Santos, portanto, o maior esforço físico dos músculos envolvidos na respiração resulta na memória de desempenho físico dos atletas. Gente, essa questão tem um erro conceitual gigante. Aqui está falando que o esforço melhora o desempenho dos atletas. Só que a gente não está falando de esforço dos músculos da perna, né? Que precisam ser malhados para conseguir ter uma resistência física maior. A gente está falando aqui dos músculos do diafragma. Não tem como você malhar o diafragma. A não ser os cantores e tudo mais. Mas malhar o diafragma não vai aumentar a sua capacidade respiratória. Então, a gente pode dizer que essa questão aqui está conceitualmente errada, por falar que o esforço envolvido em respirar resulta numa melhora do desempenho físico dos atletas, que está errado. Vamos para a D. Em Santos a pressão atmosférica é maior que em La Paz, porém a menor concentração de O2 por volume atmosférico expirado, isso que é um absurdo. Quando a pressão está maior, a concentração de O2 está maior, porque a concentração de O2 é uma fração da nossa pressão atmosférica, né? Sendo a pressão atmosférica a pressão que os gases exercem entre nós, a concentração de O2 ela nada mais passa do que uma pressão percentual da atmosférica. Então, isso aqui está errado, as pressões atmosféricas e concentração de O2, elas andam juntos. Botou um porém aqui, você já vê que está errado. Então, vamos para ela. A pressão atmosférica em Santos é maior que em La Paz, assim como é maior a concentração de O2 por volume atmosférico expirado. Em Santos, portanto, com maior disponibilidade de oxigênio, a concentração de hemácia dos sangues é suficiente para levar os tecidos musculares O2, necessário para a atividade física empregada no jogo. Essa questão está certíssima, então vou marcar ela. E essa questão toda se trata do seguinte: quando o Santos for jogar em La Paz, o que acontece é que ele tem uma quantidade X de hemácias que estão adaptadas a uma concentração X de oxigênio. Sendo a quantidade de oxigênio menor em La Paz, o Santos precisava de uma quantidade de hemácias maior, só que ele não teve, por isso ele não conseguiu jogar bem e perdeu o jogo.
Mas aqui em SP, né, ele tem uma pressão de oxigênio que ele está acostumado, então ele consegue, que fala que é suficiente para levar O2 aos tecidos, as hemácias que ele já tem. Então aqui é essa questão, tá vendo? Ela é realmente muito grande, ocupa quase a folha inteira, assusta. Você pensa que não vai ter tempo de resolver a questão, de ler o texto inteiro, mas você vê que é por eliminação, ó. Aqui eu já eliminei menor e menor, e aqui eu já de cara eliminei essa aqui, e aí você vai, tipo, você tem que ter frieza para resolver as questões para não desesperar. Questão 11 da PUC, Rio de Janeiro. Quando uma pessoa prende a respiração, ocorrem alterações sanguíneas que levam à necessidade de respirar. A esse respeito, considere as alterações abaixo. Então, quando eu prendo a respiração, as minhas células elas continuam fazendo a respiração celular. Então, quer dizer que eu continuo emitindo CO2. Então, eu com certeza vou ter um aumento de CO2 no sangue. Se minhas células continuam o metabolismo, perdão, isso aqui era para ser de verde. Se minhas células continuam o metabolismo, quer dizer que elas estão consumindo O2, então eu tenho uma diminuição de O2. Então, na situação descrita acima, ocorrem as alterações na letra do número 2 e do número 3. Então, eu tenho a letra D como a letra certa. Questão 12. Aí, ó, eu sempre dou o exemplo de aprender a nadar e ele cai na questão. Aprender a nadar envolve, além de coordenação motora, o controle do ritmo respiratório. A respeito desse controle, considere as afirmações. 1. A alteração no ritmo respiratório é provocada principalmente pela diminuição da quantidade de oxigênio no sangue. Bom, quando eu expliquei a química do sangue, eu falei que existia uma equação de equilíbrio entre o CO2 e a água, o ácido carbônico, o bicarbonato com os íons de H+. Então, apesar da quantidade de oxigênio estar diretamente ligada à quantidade de gás carbônico, ela não implica diretamente na alteração do ritmo respiratório. O que implica é o CO2. Então, eu vou pôr essa aqui como errada. 2. Receptores presentes na parede de vasos sanguíneos percebem alterações no pH sanguíneo e transmitem a informação para o bulbo, que é responsável pelo controle respiratório. Bom, realmente aqui esses receptores são nervos, né, que levam essa informação até o bulbo. E realmente o que excita ou inibe o bulbo é realmente uma alteração no pH sanguíneo. Então, aqui ele deu todas as informações. Ele falou que tem receptores que estão ligados ao sangue, que a alteração no pH é transmitida até o bulbo, que é quem controla esse ritmo. Então, essa questão aqui, perdão, gente, eu tô falando questão, mas vocês sabem que é alternativa, né? Essa alternativa aqui tá certa. Esse controle é feito de forma voluntária pelo sistema nervoso central. Não. A gente falou, vou grifar só voluntário, para ficar claro. A gente falou que o nosso controle respiratório, ele é parcialmente voluntário. Parcialmente involuntário ou parcialmente voluntário, né? A gente pode controlar até um certo ponto e a gente não pode falar que ele é totalmente voluntário, porque agora mesmo que eu estava lendo a questão, não estava pensando, vou respirar agora, vou soltar o ar, vou respirar, vou soltar o ar. Não, eu estava pensando em ler a questão. Então, não é um processo voluntário, não é um processo que eu faço na hora que eu quero, é um processo que meu corpo controla até porque é uma atividade vital. Então, se eu tenho só a 2 correta e ele está pedindo para assinalar se, então eu vou procurar assinalar se somente a 2 for correta. Então, eu vou marcar essa aqui. Vamos à questão 13. Está acabando finalmente a lista. Mas eu vou deixar outros lugares para vocês fazerem exercício. Eu adoro essa questão, porque a 13 é ótima. Adoro essa questão porque, pra mim,
é conhecimento geral. Todo mundo devia entender isso para não cometer burrice, né, de dirigir bêbado e muito menos passar mico na frente dos PM, chupando bala de menta e achando que vai resolver alguma coisa, achando bonzão, né? Ó, alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir logo depois de terem tomado várias cervejas, ou seja, eles estão bêbados, ingerindo álcool, estão com álcool no sangue. Durante o percurso, suspeitaram que, um pouco mais à frente, no posto rodoviário, poderia estar sendo realizado o teste do bafômetro. Neste teste, o motorista deve soprar o ar em um aparelho que irá detectar a presença e a quantidade de álcool ingerida. Com o intuito de mascarar o teste e despistar os policiais, os jovens lavaram a boca, beberam água e chuparam várias balas de hortelã. Parados no posto e feito o teste, deu tal resultado. Então aqui, o que você tem que saber? Desculpa. Primeira coisa, quando o álcool é ingerido, ele vai para o nosso estômago e a gente absorve rapidamente pelo estômago o álcool. Então, o álcool não vai para o nosso pulmão, isso é inviável, é absurdo falar isso. Então, aqui, qualquer coisa que tiver no nosso pulmão, a gente já pode tirar. Eu acho que esse não é o caso, mas eu já vi uma questão que tinha, ó. Não, então vamos. Como a gente inicialmente não vai ter conhecimento se deu positivo ou negativo, a gente vai analisar aqui a justificativa. Então aqui está falando que o teste do bafômetro deu positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas paredes digestórias sem sofrer digestão. O álcool ele vai direto para o sangue e as nossas células que quebram o álcool. Alcança a corrente sanguínea e chegam rapidamente aos demais tecidos do corpo, inclusive o pulmão. As moléculas de álcool nos alvéolos são liberadas junto com o ar soprado pelo aparelho. Realmente as moléculas de ar elas são liberadas junto com o ar soprado porque o álcool é bem volátil, né? Então ele consegue evaporar. Então aqui essa explicação me parece bem convincente, mas eu não vou deixar de olhar as outras. Negativo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Não, para começar, o álcool não é digerido, o álcool é só absorvido pelas paredes digestórias. Só pode ser detectado a partir de gotículas de bebida que permanecem na mucosa da boca. A água e os elementos aromáticos abalam mascararam a detecção pelo aparelho. Não, porque o álcool ele vai para o sangue. E é essa explicação mesmo, que o álcool ele tá nos alvéolos. Não tem esse trem de ter bafo de álcool, não adianta. Você tentar mascarar, escovar o dente e tudo mais. O álcool ele vem com o ar respirado, tanto que poderia-se ser feito o teste de bafômetro somente com a inspiração e expiração. Eles fazem com a boca para ter um direcionamento maior do ar, né? Então essa questão aqui está errada porque falou que as gotículas de bebida permanecem na mucosa da boca. Vermelho. Negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas paredes digestórias sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea e é totalmente metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. A água bebida pelos rapazes acelera a eliminação do álcool pela urina e os elementos aromáticos da bala mascaram o odor da bebida. Isso aqui está errado por muitos motivos. Ó. Primeiro que o álcool é rapidamente absorvido. Sem sobredigestão está certo. Alcança a corrente sanguínea está certo. É totalmente metabolizado pelo fígado? Sim, em algum momento. Mas é um processo rápido? Não é um processo rápido. Então aqui é meio errado, né? A água das bebidas acelera a eliminação do álcool pela urina? Não. Não acelera a metabolização do fígado. Então, e aqui tá falando abala, mascara o odor da bebida? Não, porque eu já falei que o odor, né, do álcool, que não é um odor, né, é só a concentração de álcool, ele fica pela expiração do ar dos pulmões. Então aqui tá errado.
Positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. O álcool ainda presente no estômago libera vapores que são expelidos pela boca junto com o ar soprado no aparelho. Não porque é alvéolo. Não tenho o que falar. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias, alcança a corrente sanguínea e chega aos demais tecidos, inclusive as mucosas bucais. As moléculas de álcool nas mucosas são detectadas pelo aparelho, não. Senão ia ter que fazer uma raspagem da sua mucosa e tudo mais, é inviável. O álcool ele só consegue ser detectado pelo bafômetro justamente porque ele migra do sangue para os alvéolos. Então aqui a gente tem a letra A como gabarito. Vou marcar ela toda de verde. Então, gente, esse é o vídeo da correção. O gabarito estava aqui embaixo, se vocês quiserem conferir, né? E eu devo deixar mais algumas dicas complementares de exercício lá no fórum. Então é isso, obrigado por assistir.